Opa, opa! Cheguei chegando! Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Mulheres de Sucesso. Mês de março e cada programa uma mulher incrível. E hoje uma não, duas mulheres que vêm fazendo a diferença na nossa cidade. Falando de inovação, falando para empresários, estudantes, nos bancos acadêmicos e também nos grandes centros. E é com muita alegria que a gente recebe essas duas potências, Raquel Rufino e Vânia Manerá. Meninas, sejam muito bem-vindas, a gente está muito feliz de receber vocês aqui para dividir histórias, para explicar um pouquinho para quem está lá do outro lado como chegou a inovação, né? Se foi algo que caiu do céu, opa, hoje chegou a inovação, né? Mas também como está o dia a dia nessa construção de pessoas através do acadêmico, através das consultorias. Quer começar? Pode começar. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Porque eu comecei trabalhando em banco, como muita gente da minha época, né? E em 95 eu recebi o convite para ir trabalhar na universidade, né? Aqui em Friburgo, na UERJ. E aí, assim que cheguei lá, eu já tive logo um choque, porque assim, você mexe com a internet, você tem e-mail, o que é isso? Eu não sabia nem o que era isso, porque não tinha em nenhum outro lugar em Friburgo, naquela época tinha, né? Só tinha na UERJ, porque a gente era inventado pela Rede Rio, era uma universidade pública, né? Então, por aí já foi aquele choque com a inovação de tudo que vinha surgindo. E teve a Denise também, que é a professora Denise, que logo em seguida ela escreveu um livro sobre a internet, né? Que é um negócio dessa grossura. E aí a gente começa, né, a vivenciar aquilo tudo e a gente começa a ver que realmente não tem volta, né? Que aquilo era uma coisa que ia acelerar de uma forma que a gente, até mais do que a gente imaginou naquela época, né? E aí eu fui ser gerente da incubadora de empresas também, que é o cargo até da Raquel hoje, né? Fui gerente de projetos de laboratório, né? Fiquei lá aproximadamente 20 anos, né? Só em projetos. Então isso também já era uma inovação. A gente tinha que apresentar os projetos para poder se manter na universidade, porque eu não era funcionária pública, né? Eu vivia em projetos. Então, a gente fazia os projetos de inovação para levar inovação para as empresas, levar inovação para as escolas, para os alunos, né? E aí eu já posso falar um pouquinho de um projeto assim, que foi um dos menores projetos que eu executei, que foram, na época, R$20 mil, que foi a UERJ, foi a escola, né? Que foi um projeto que tinha um cunho muito social também, porque a UERJ, naquela época, foi quando começou a ter as cotas para alunos de escola pública. E a UERJ, em Friburgo, os alunos não participavam. E aí a gente começou a entender que eles não participavam porque eles não sabiam, eles não conheciam, a informação não chegava na ponta. E aí eu fiz um projeto que era eu ir à escola de ensino médio, né, de segundo e terceiro ano, falar sobre o programa, as cotas, né? E eu levava um pesquisador junto comigo da universidade. E eu tive a felicidade de levar 10 pesquisadores diferentes, todos oriundos da escola pública. Então isso foi muito interessante, porque as crianças olhavam, né, os adolescentes olhavam para aquele pesquisador e falavam assim, nossa, se ele conseguiu, eu também consigo. E com isso a gente conseguiu reverter essa situação de não ter essa procura para as vagas do curso de engenharia mecânica naquela época. Gente, mal começou e você já entendeu que teve uma aula aqui, né? Imagina você pensar que há 30 anos atrás não tinha uma tecnologia tão fácil. Hoje a gente está com o celular 24 horas na palma da mão. E a gente não se imagina mais. Se acaba uma luz e a gente está com pouca bateria, a gente já fica no desespero. Você imagina não viver. E aí é lógico, enquanto a Vânia estava falando, eu estava lembrando assim, gente, na minha infância não tinha celular, né? Não tinha essa tecnologia. E aí a gente ainda vai caminhar muito sobre isso, a gente vai chegar aí
nas inteligências artificiais, mas a gente precisa pensar em quanto, em tão pouco tempo, a gente avançou. E que esse avanço faz muita diferença, mas que ele tem uma responsabilidade, que são os bancos escolares, que são aqueles universitários que estão acreditando no projeto. E sobre isso, a Raquel hoje, né, e hoje que também já tem 13 anos, né, Raquel? 13 anos. Você vem construindo. Conta um pouquinho também da sua experiência. Então, obrigada pelo convite. Antes, vou complementar só uma fala da Vânia, que esse projeto ainda continua, é o Vem Pra UERJ atualmente. Mudou um pouquinho. Agora a gente traz os alunos para a universidade para eles entenderem o contexto e saberem que eles têm acesso àquilo tudo. Então, a gente dá preferência para alunos de escola pública. A maioria deles, a gente marca a visita e faz um tour pela universidade. E a gente tem tido um público de escola pública bem maior do que a gente tinha antigamente, assim. Não sei da época, mas desde quando eu entrei trazendo para a universidade, eles começaram a entender como que funciona. Bem, eu estou na UERJ desde 2011, eu cheguei logo depois da tragédia. A gerente da época, a Lanice, ela mandou um e-mail, convidou, e aí eu falei, eu quero fazer parte disso. Aí ela me chamou e eu comecei a entender sobre projetos. Eu também não sou servidora pública, então a gente depende de projetos, a gente tem que escrever projetos, a gente tem todo um caminho a ser feito para estar ali. Nesses 13 anos, a gente faz parte de várias ações, né? A gente tem o Inova Free aqui em Friburgo, que é desde 2018. Dentro da universidade, a gente tem ações como o Hackathon, a gente sempre faz alguma palestra, alguma mobilização. Lá a gente tem muitos alunos que estão em grandes empresas atualmente, pesquisadores que são professores excelentes, muitos professores com títulos e premiações enormes. Então, a UERJ vem se concretizando e eu acho que agora a gente está conseguindo ter um universo que as pessoas estão conseguindo entender mais o que é inovação. E lá na UERJ, esse bracinho é meu. Isso é uma maravilha, porque a gente precisa ter braços, e olha que honra, né? Mulheres que não só deram braços, mas que desbravaram e construíram história. E é por isso que a gente está aqui, para que essas histórias fiquem registradas, para que os nossos filhos, para que os netos, né? Daqui a pouco o neto, a neta, né? O neto da Vânia vai estar entre nós e esse registro vai ficar para sempre. Raquel, quando a gente olha, né, há 11, 13 anos atrás, 15 anos atrás, aquele jovem que chegava e hoje ele está mais curioso, essa facilidade tecnológica trouxe mais informação, trouxe mais desejo de buscar e de ir além? Ou você acha que o excesso também da tecnologia está fazendo com que os estudantes tenham mais acesso, mas eles estão menos curiosos? Eu acho que a gente tem o que a gente vê de escola pública é que tem uns alunos que não acreditam que poderiam estar ali, né, no primeiro momento. Porque algumas informações não são feitas. Então, a curiosidade ficou um pouco, né? Mas quem tá lá dentro, eu vejo que tem muitos que estão nessa fome de aprender, de entender, de crescer. Então, eu acho que de uma forma geral, quem está fora talvez tenha um pouco de dificuldade, né? Talvez esteja um pouco pirado, mas quem está dentro, eu acho que o sistema está ajudando ele a... exatamente. E como a gente faz, como eu tinha falado anteriormente, algumas ações dentro da universidade, os alunos caem aproximando. E tem mais aproximação e tem mais interesse em saber. Entendi. E como esse programa, né? Ele fala com muitas mulheres, mas também conversa com muitas famílias. Vânia, é impossível a gente também não deixar o depoimento, né? De que foi exatamente num dia, numa escola, com uma história sua, que hoje a gente tem o nosso prefeito, né? Formado pela UERJ e também oriundo desse projeto. Eu acho que isso talvez traga esperança para pessoas que estão em casa e não percebam, tipo, mas eu vou lá fazer o quê?
né? E aí a gente vai desmembrar melhor Hackathon, Inova Free Valley, World Creativity Day. A gente vai ter tempo para falar disso. Mas nesse iniciozinho, fala um pouquinho assim dessa experiência, né, de transformar vidas. Dentro desse exemplo, né, que eu dei do projeto do UERJ para a escola, uma das escolas na época, né, que a gente foi a Tufio Jaique em Duas Pedras, né? E na época o Johnny Michael, né, que é o nosso prefeito hoje, ele estudava lá, né? E ele foi um dos que foi para o UERJ desse projeto. Na época ele até deu entrevista para gente, né? Na época o participante. Mas eu nem lembrava, né? Tinha muito tempo, né? E depois, quando ele ganhou para prefeito, né, no primeiro mandato, aí eu conversando com outra colega da UERJ, ela falou assim: Vânia, ele é aquele aluno que deu a entrevista, que na época a gente deu uma entrevista para InterTV. E ele foi um dos alunos entrevistados. Mas, nossa, um monte de aluno que eu lidei não lembrava. E aí, um belo dia, eu dando uma palestra aqui na Secretaria de Cultura, ele chegou e ele veio falar comigo, né? Então, assim, a gente não tem dimensão de como que uma palestra, uma fala da gente, né, cai para uma pessoa, né? Então, isso, eu assim, depois, às vezes, tem gente que não consegue dar esse feedback para você, né? A sua fala, né? O movimento das mulheres. A gente, né? Alguns a gente consegue ter o feedback. Agora tem outros que acontece tanta coisa bacana e que a gente não fica sabendo que aquilo foi em função daquela fala, daquela palestra, daquele bate-papo que teve. Né? E o mais importante, para quem está em casa, eu acho que é pensar que você pode, né? Eu acho que o exemplo da gente hoje ter como autoridade máxima da nossa cidade alguém que saiu de um banco de uma universidade, de um projeto que ainda está acontecendo, é você olhar para o seu filho, para sua filha e entender que ele pode chegar aonde ele quiser. E aí eu vou ter que fazer essa pergunta antes de encerrar o bloco, e Raquel, a gente não vai poder demorar. Mas esse projeto é para homens e mulheres? As mulheres também são bem-vindas nessa área? Claro que são. Antigamente a gente tinha uma procura menor de mulheres, né? Mas atualmente na universidade a gente... A minha filha é engenheira pela UERJ. Filha da Paula, a filha da Vânia, a Paula. E na época da Paula eram 5 na turma dela. Agora o cenário é outro, assim. A gente tem muitas meninas, tanto para engenharia mecânica quanto computação. Mas quando eu entrei, por exemplo, era raro, assim. E até elas tiveram algumas dificuldades no campo de trabalho por ser mulher. E aí, sobre isso, sobre campo de trabalho, sobre o quanto a gente deve amadurecer as empresas para esse projeto, a gente vai conversar daqui a pouco. Porque antes, eu quero chamar uma dica muito legal da Angélica Heringer. Olá, empreendedores e público que nos assiste. Seja muito bem-vindo a mais um programa. Eu sou a Angélica Heringer, advogada especializada no direito empresarial e patrimonial. E vamos falar sobre inovação? Vamos pegar esse programa super legal, gravado com a Fernanda, a Vânia, a Raquel, que trazem super informações sobre inovação, mas vamos trazer ela para a sua empresa, para a proteção do seu negócio. Quando a gente fala em inovação não é só tecnologia, é toda a melhoria do seu serviço, do seu produto, a inventividade também. E como proteger isso dentro do seu negócio? O diferencial competitivo da sua empresa, por exemplo, é quando você tem a sua marca registrada. Você já fez isso? E mais, aquele produto que você inventou, uma nova utilidade, uma nova funcionalidade, já pensou que você pode patentear, ou seja, requerer a patente daquele produto e aí você proteger contra cópias? E vamos ainda além. Você que trabalha com transferência de tecnologia, às vezes a sua empresa trabalha com muita consultoria, muita inovação. Você já pensou que se seus contratos possuem cláusulas corretas de confidencialidade, propriedade intelectual, não concorrência, proteção dos seus funcionários contra o assédio de terceiros? Isso tudo é necessário pensar. E quando a gente ainda vai além, quando você está no negócio, que você quer expandir o seu negócio, você tem diversos tipos de contratação e de investimentos.
startups, aceleradoras e investidores que não necessariamente serão seus sócios já de imediato, mas eles serão seus investidores, eles entrarão com capital. E isso faz toda a diferença no seu negócio. E às vezes entra até com capital intelectual, famosa mentoria. E isso faz sentido, faz muito sentido. Mas para isso tudo você precisa proteger com cláusulas, contratos, termos de confidencialidade e atenção, proteção aos seus dados, aos dados que são captados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito importante porque ela assegura ao consumidor, ao titular do direito, o direito de ter os seus dados preservados, mas também permite que aqueles que precisam usar o usem. Mas é preciso ter atenção à legislação. Fiquem com essas dicas e até o próximo programa. Olá, eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa e atuo aqui na clínica Cronoterapia no centro de Nova Friburgo. Vem comigo. A clínica Cronoterapia, ela é avançada em tratamentos de eratricologia para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade, para que então os protocolos sejam realizados com maior sucesso e resultado final com excelência. Deles fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa. Nós ficamos localizados na rua Doutor Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Cuidar da sua saúde e da sua família é a nossa prioridade. No Espaço Memória, você encontra uma equipe completa de especialistas para atender todas as gerações com excelência e humanização, além de atendimento psicológico e estimulação cognitiva para idosos. Tudo num só lugar. Localizado no coração de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune 4, salas 504 e 505, oferecemos consultas com médicos de diversas especialidades, sempre com atendimento de qualidade e confiança. Agende sua consulta e experimente o cuidado que você merece. Espaço Memória. Saúde para toda a família. Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-On, aqueles modelos que vêm com o adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184. A gente estava aqui em off conversando porque você trazer 2 mulheres incríveis para falar, um programa vai ser pouco. E a gente estava falando do quanto a educação transforma. E ambas têm histórias pessoais que eu acho que vale a pena você ouvir. Vânia? Bom, eu morei em Banquete, né, que é um distrito de Bom Jardim, né, aqui próximo à nossa cidade. E naquela época que eu morava em Banquete, não tinha ônibus, não. A gente subia aquele morro todinho até o asfalto para pegar ônibus, para vir para o colégio. Né? Eu estudei em Banquete o tempo todo, mas depois eu tive que vir para aqui, estudei no Jamil. Né? Na minha turma do Jamil, nós éramos 35 alunos, 32 passaram para a universidade pública naquela época, tá? Então, estudei também na universidade pública, depois voltei para Friburgo, fiz a universidade privada. Comecei, como eu falei, em banco, depois eu fui para o multinacional, né, que era a Thornton aqui na época. Depois eu fui para a universidade e em 2011, quando a UERJ perdeu o campus, né, a gente saiu, não tinha uma coisa, e aí eu acabei. Aí também a gente estava na prefeitura, eu estava como subsecretaria de Ciência e Tecnologia naquela época. E abri uma loja, aí vi que não era aquilo, que não era a minha praia, não era ser empresária ali do comércio. E em 2013 eu entrei como consultora do Sebrae, né? E o pessoal, eu trabalhei em banco estatal no Rio.
E aí, quando eu entrei no banco, eu me vi aposentada pelo banco, porque era um banco que estava em Minas Gerais, não sei o quê. Mas depois eu não tive medo, sabe? Eu acho que a gente não pode ter. E hoje, atualmente, estou há 10 anos como consultora credenciada lá do Sebrae, presto muito serviço para o Sebrae. E assim, eu vou te dizer que eu estou na melhor fase profissional da minha vida, entendeu? Então, eu acho que não é porque eu tenho... O pessoal fala, eu com 60 eu já não estou produzindo, já vai cansando. Cara, eu não estou cansada não. Eu acho que então eu devo estar com os 40. Tá errada a minha idade. É legal a gente mostrar que, assim, não precisa ter superpoderes, mas há sempre tempo de se reconstruir. E a base, mesmo às vezes sendo de uma instituição, né, pública, ela ainda pode te levar muito longe. Mas basta também o querer, né? Porque às vezes a gente se debruça numa história que a gente ouviu ou numa dificuldade, porque as dificuldades aparecem e aparecem a vida toda. Não, e hoje tem uma facilidade de você fazer cursos online. Você faz curso na Universidade de Harvard, você pode fazer o mundo está nas suas mãos, né? Através do celular. Então, cara, facilita muito. É o que a gente estava falando. Você perguntou o negócio desses jovens conectados, né? Pode ser para o bem como pode ser para o mal, né? Então, assim, tem uns que não sabem aproveitar e ficar só no TikTok, no coisa ali, olhando besteira. Agora, se você usar a ferramenta do lado, né, que você quer buscar um aprendizado, nossa, o mundo está ali. E sempre é tempo de buscar o aprendizado, né? Sempre é tempo de estimular a memória. E aí, é claro, que eu penso numa dica muito importante que tem da Clínica Espaço Memória. Olá! Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito importante, a doença de Alzheimer. Fique de olho aos sinais. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta a memória, o comportamento e as funções cognitivas, sendo mais comum em pessoas idosas. É importante ficar atento aos primeiros sinais, como perda de memória frequente, dificuldade em reconhecer rostos ou lugares familiares, mudança no comportamento e humor e dificuldades em realizar tarefas do dia a dia. Vão aí algumas dicas valiosíssimas para cuidar da pessoa com Alzheimer. Estabeleça uma rotina, crie um ambiente tranquilo, estimule a mente, mantenha a comunicação simples e clara, cuide da alimentação e do bem-estar físico. A detecção precoce e adaptação do ambiente e da rotina podem melhorar a qualidade de vida da pessoa com Alzheimer e de seus cuidadores. Se notar mudanças no comportamento de um ente querido, busque ajuda médica. Eu sou Beatriz Rimes, psicopedagoga e gerontomotricista e posso te ajudar nessa jornada. E é isso, independente de onde você está, do tempo, a gente pode recomeçar, pode construir. E Raquel, você trouxe essa realidade de repente ter um preconceito, olhar a universidade, e hoje isso é diferente. É nesse momento que a inovação entra na sua vida? Ou em que momento na universidade você percebeu assim, agora eu tenho que dar o clique da inovação? Teve essa virada de chave, como a Vânia disse, da internet, a tecnologia, ou não? Foi mais fluido? A primeira vez que eu tive contato com inovação foi na faculdade, que eu vi uma apresentação de um professor da UERJ, chamado Eduardo Sampaio, que ele tinha um produto inovador para a Petrobras. E aí, naquele momento, eu olhei diferente. Foi ali que eu comecei a entender mais ou menos o que era inovação. E depois, quando eu entrei para a universidade, que eu fui direto para a incubadora, foi ali que virou a chave para mim. Ali eu consegui entender o que era inovação, o que poderia ser feito. O acesso à internet naquela época era discado. Era mais barato de meia-noite às 6. A gente é dessa época e a gente não precisa comprar. Novo, de 30 anos. E aí, ali para mim, foi o start, assim. Foi ali. E aí, quando você entra nesse meio, a gente fala que é meio iniciante, assim. A gente cada vez quer saber mais e cada vez a gente está se informando mais. E tem hora que parece que você não sabe nada. Que bom que isso é gente que você teve, às vezes, perdido. E aí, pode continuar. E aí, a gente falando de curso, falando de cursos que tem, de acesso,
fiz semana passada o levantamento dos meus cursos, nem peguei todos. O Cláudio até me passou para fazer do estado. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, quanto curso eu tenho? E eu não tinha nem noção de quanta coisa eu tinha no meu currículo, assim, de tanto curso que eu fiz. Às vezes a gente caminha, vai se aperfeiçoando e não para olhar a trajetória. E em muitos momentos a gente precisa parar, olhar essa trajetória para ir além. E se a gente olha, é claro que eu lembro, né, que a gente tem uma dica importantíssima da Ramayana, da Óticas Fiorella. Olá, mulheres de sucesso! Meu nome é Ramayana e eu sou da Ótica Fiorella. Você sabia que em alguns casos é possível aproveitar as lentes dos seus óculos mesmo quando a armação quebra ou dá defeito? Aqui na Fiorella Ótica temos diversas opções de armações e sempre que for viável realizamos a passagem de lentes para uma nova armação, com todo o cuidado e precisão que a sua visão merece. Isso garante mais praticidade e muitas vezes uma solução rápida para você continuar enxergando bem e de óculos novos. Então, se por acaso você está com algum óculos aí na sua casa parado, porque a armação quebrou ou porque deu algum defeito, traga aqui na loja que solucionamos esse problema rápido para você. E você vai sair daqui com os óculos novos e muito estilosos. Venha nos fazer uma visita e conhecer todos os nossos modelos. Ficamos localizados aqui na Rua Farinha Filho, número 15, a Loja Azul. Então, a gente fica com aquela pulguinha, né? Inovação. Inovação aqui, inovação ali, não é mais um bicho de 7 cabeças? Meninas, afinal de contas, o que é inovação? Então, inovação nada mais é do que você melhorar talvez alguma coisa que você já tenha. Nada que seja, que não tenha feito ainda, né? Um bicho de 7 cabeças, nada mirabolante. Não é inédito, né? Não é inédito, Pode ser que seja, mas não necessariamente né, Vânia? Quando eu entrei na incubadora, a gente tinha muito essa coisa, né? A inovação a gente fala de inovação, não é invenção, né? Tem o inventor também, né? Mas aí já vai para patente, é um outro caminho, né? Agora a inovação pode ser de um processo, né? Você pode fazer de um jeito e aí você vê que tem uma forma mais fácil de fazer aquilo, uma forma mais fácil de você vender o que você faz. Às vezes você é uma doceira, né? Você faz doces, mas você começa a usar o Instagram, você começa a colocar ali as fotos, umas fotos profissionais. Isso você está inovando no seu processo ali. Nesse bloco falando que mulheres de sucesso se tornou uma inovação. É uma inovação da nossa cidade, chancelada por essas mulheres, pelo Inova Free Valley. Exatamente por isso. Eu acho que a gente pode usar o nosso exemplo para justificar muitas outras coisas. Existem muitos coletivos de mulheres e sempre existiram, desde a igreja, da escola, do grupo de mães. Tudo é rede, mas o movimento das mulheres de sucesso foi pioneiro em Nova Friburgo nessa construção de tramar. A gente fala disso porque uma rede é uma trama muito bem feita e ela não é institucional, não foi construída por alguém. E eu acho que é isso que fez a inovação. Ela ter algo que muitas pessoas tinham com um DNA específico. Então, pense nisso. Como está a sua inovação? Ou o que você pode fazer a partir de agora para inovar naquilo que você já faz. Eu já volto. Olá, eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa e atuo aqui na clínica Cronoterapy no centro de Nova Friburgo. Vem comigo. A clínica Cronoterapy, ela é avançada em tratamentos de eratricologia para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade, para que então os protocolos sejam realizados com maior sucesso e resultado final com excelência. Venha fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa. Nós ficamos localizados na rua Dr. Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Cuidar da sua saúde e da sua família é a nossa prioridade.
No Espaço Memória, você encontra uma equipe completa de especialistas para atender todas as gerações com excelência e humanização, além de atendimento psicológico e estimulação cognitiva para idosos. Tudo num só lugar. Localizado no coração de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune 4, salas 504 e 505, oferecemos consultas com médicos de diversas especialidades, sempre com atendimento de qualidade e confiança. Agende sua consulta e experimente o cuidado que você merece. Espaço Memória. Saúde para toda a família. Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-All, aqueles modelos que vêm com adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias, e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184. E claro que a gente volta pensando ainda em inovação, tecnologia, porque a gente ainda vai falar muito sobre isso. E aí eu penso, tem dica. Se tem dica de inovação, tem dica de Gláucia da Cronotherapy. Olá, Fernanda! Olá, mulheres de sucesso! Vocês sabiam que o uso do protetor térmico ele é indispensável, independente da gente estar utilizando fonte de calor ou não. Sempre após as lavagens, o ideal é a gente finalizar o cabelo com o uso do protetor térmico, seja ele um pouquinho mais cremoso. No mercado a gente vai encontrar de diversas texturas, tá? Esse aqui é mais cremosinho, ó. Ele faz com que o fio fique mais disciplinado, mais controlado. Controla bem os frizz. Ou ele mais líquido, que é para qualquer tipo de cabelo. E ele também faz com que qualquer tratamento que a gente tenha feito no fio, seja uma hidratação, uma nutrição, uma reconstrução, o tratamento perdure no fio por mais tempo, você tenha mais tempo de ação da tecnologia que foi utilizada. Para maiores dicas, eu sou Gláucia Freitas, terapeuta capilar integrativa e atendo aqui na Clínica Cronotherapy no centro de Nova Friburgo. O nosso Instagram é o @cronotherapy e o nosso WhatsApp é 21 99301 2670. Gente, a inovação está em tudo quanto é lugar. E claro, a gente vai citar agora ações que a nossa cidade tem feito, que você também é convidado a participar, para que você entenda um pouco mais. A gente já está próximo, né, do World Creativity Day. Nós 3 estaremos lá em ações diferentes, mas pelo mesmo propósito. E Raquel, como é que está aí esse movimento pro World? O movimento está fortíssimo, a gente está com bastante trabalho. O Dia Mundial, é importante dizer que é um evento mundial, vai ser feito em abril aqui em Friburgo. O polo principal é na ARP, né? Então eu convido todo mundo a participar dessa semana, vão ser acho que 3 ou 4 dias. Teremos voluntários, inspiradores, vão ter muitas oficinas de cultura, cinema, exposições, várias oficinas. E todo mundo pode participar? E todo mundo pode participar. Eu acho que o mais importante da gente pensar que o World Creativity Day surgiu por uma ideia de colaboração. Então, quem está lá está colaborando, está doando o seu tempo. Pelo 2º ano consecutivo, a nossa cidade vem, a gente já deixa aquele beijo especial para a Bianca, que trouxe isso para a nossa cidade, né? Esse ano para o Marcelo Berli, que está dando continuidade, mas acima de tudo, para todo mundo que não está desistindo. Porque às vezes a gente desiste das coisas ou porque são gratuitas ou porque a gente ainda não entende. E aí a gente pode entender um pouquinho mais, né, Vânia? Com certeza. A gente tem... Esses movimentos são muito importantes, né? E é neles que a gente faz a nossa rede ali, né? O Inova Free Valley, né, que hoje é o nosso ecossistema local de inovação, que a gente não gosta de falar que é local, porque a gente entende que Nova Friburgo é Nova Friburgo e região.
né? Porque a gente tem aqui Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, né? Esses municípios todos aqui no entorno de Nova Friburgo, e que são importantes para a gente, né? E nós somos importantes para eles também. Então, o Inovação a gente quer chamar de um ecossistema de inovação. E exatamente isso. Hoje existem muitas ações que elas estão sendo feitas, mas tudo muito solto, né? Separado. As pessoas não conseguem, às vezes, ter acesso. E o ecossistema realmente juntar tudo isso, né? Para que a gente tenha um único local onde as pessoas podem acessar e podem ter todas as informações que estão acontecendo na região com um tema de inovação aqui. E se alguém quiser conhecer, saber mais, tanto sobre o World Creativity Day, quanto sobre Nova Friburgo, como é que elas fazem? Hoje a gente tem as nossas redes sociais, né? O Instagram é Nova Free Valley, né? Eu acho que vale a pena começar a acompanhar por lá. Daqui a pouco a gente vai colocar a nossa plataforma, né? A gente está em desenvolvimento. A gente tem uma reunião da diretoria domingo agora. É domingo mesmo, às 10 horas da manhã. Porque o que acontece? Todos são voluntários, ninguém... Então, no meio da semana, está todo mundo trabalhando e você não tem, às vezes, tempo para fazer um trabalho voluntário. Então, a gente resolveu fazer no domingo, às 10 horas da manhã. Todos os diretores e conselheiros já confirmaram. Então, a gente precisa agora fazer um planejamento a curto e médio prazo para que a gente comece aí a ter as ações. E a gente já formalizou como associação, né? A gente já está com CNPJ, com tudo isso, que bem facilita a gente como associação. Isso, gente, beneficia todo mundo. A gente está chegando ao final do programa. Claro, a gente fica pensando em muitas ações. Eu tenho certeza que quando terminar, você vai pensar assim, e agora? O que eu posso fazer? Aonde eu posso me organizar? Então entre em contato, entra no Instagram, procura saber mais. Eu acho que esse é o grande desafio para 2025. Não é saber mais de tudo, mas daquilo que pode transformar e modificar a sua vida. Às vezes a gente não tem respostas, mas a gente pode procurar, porque isso está muito mais fácil. Antes da gente ir embora, eu quero agradecer muito, né, a Raquel e quero que ela deixe aí uma mensagem final pra gente. Muito obrigada pelo convite. Eu queria dizer que as portas da UERJ são abertas. A gente tem o site, a gente tem Instagram. O World Creativity Day também tem Instagram, tem grupos de WhatsApp. Então, qualquer dúvida, qualquer informação, só procurar a gente pelas redes sociais que a gente entra em contato. A Vânia também, né? Tem aí uma expertise grande e acaba conseguindo fazer com que a gente tenha novas oportunidades e vertentes. Eu, inclusive, estou com um café com ela agendado. Então, antes de a gente terminar, Vânia, deixa a sua mensagem. Eu acho que, como eu já falei, eu acho que a rede é muito importante, né? A gente ter essa rede de contatos, essas pessoas que na hora você fala assim, nossa, mas se eu falar com a Fernanda conhece a pessoa, né? A Raquel. Então, isso é importante. Nós estamos num grupo hoje do Nova Free Valley com 500 pessoas. E são pessoas uma qualidade, né, de querer fazer alguma coisa por Nova Friburgo, que tem hora que eu até me assusto, sabe? A gente só tem que organizar tudo aquilo agora para que a gente possa apresentar bons projetos, trazer recursos para nossa região, para as empresas, né, para a universidade, organizar tudo isso. A gente tem um desafio muito grande aí para o comércio, né? A gente tem a internet, as vendas online, o comércio tem sofrido. O que a gente tem que fazer para a gente mudar essa realidade do comércio, né? Então a gente tem coisas que precisa aí para a gente estar aí na vanguarda, né? Para poder estar enfrentando esse mundo tão digital. Gente, tem espaço para todo mundo e é muito importante que todas nós assumamos os nossos lugares. Então, não fique aí com vergonha, vem ficar pertinho. Mais uma vez, meninas, eu vou deixar o meu agradecimento junto com vocês. E a Todas as Óticas Fiorella, essa patrocinadora. E a gente espera em breve tê-las aqui novamente. Obrigada. E eu vou encerrar
esse nosso encontro de hoje com uma fala que eu uso sempre: relacionamento vale mais do que dinheiro. Talvez essa frase tenha muito de inovação, porque no mundo que todo mundo busca o dinheiro, a gente se relacionar é a grande sacada do futuro. E claro que antes da gente ir embora, a gente precisa agradecer aquelas pessoas que fazem com que toda semana o nosso programa possa ir ao ar e receber mulheres tão especiais. Eu agradeço a Óticas Fiorella, a Clínica Espaço Memória, a Cronoterapia e a Hering Cunha Associadas. Juntas, a gente é muito mais forte. Tchau, tchau.